Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre os pernambucanos, aqueles que fizeram e que fazem a história. Lembrar que nossa série ela está justamente voltada para a literatura, a música, o teatro, etc. E hoje vamos falar sobre Raimundo Carreiro. E para falar de Raimundo Carreiro, nós recebemos a visita do professor Rivaldo Dantas. Tudo bem, professor? Olá, professor Robson, tudo bem? Eu gostaria de cumprimentar você, estudante da rede estadual e das outras redes, inclusive da rede privada de ensino, que nos honra com a sua audiência. Mas também, Robson, eu quero aproveitar para fazer um agradecimento muito grande a você pelo convite, não é, estar participando desse programa, desse quadro que é maravilhoso. Professor Robson, que eu conheci 20 anos atrás, pois é, em fevereiro de 2000 eu conheci o professor Robson, eu começando a dar aula de língua, literatura e produção textual, e o professor Robson Tavares já era um docente reconhecido, já era um docente estabelecido no cenário da educação pernambucana. Então, para mim, é uma honra participar desse quadro maravilhoso e uma honra dupla participar ao seu lado, meu amigo de 20 anos de trabalho e meu amigo pessoal. Hoje só tenho a aprender aqui com você, Rivaldo. Foi por isso que nós o chamamos para falar sobre Raimundo Carreiro. Muito obrigado. E lembrar mais uma vez, antes de a gente entrar nesse bate-papo, que estamos utilizando aqui o protocolo, justamente com esse biombo, para seguindo justamente o que manda, né, a Organização Mundial da Saúde e também a Secretaria de Educação. Lembrar que é muito importante neste momento a questão contra o coronavírus. Muito obrigado, Rivaldo aqui, professor Rivaldo, aliás, que é uma autoridade na questão do estudo de Raimundo Carreiro. Professor, antes de mais nada, gostaria que o senhor dissesse para os estudantes o seu currículo. Olha, eu sou formado em letras, com habilitação em língua inglesa, tenho especialização em linguística pela Universidade de Pernambuco e, como eu falei aqui antes, não é? Como eu já dei uma palhinha aqui antes, eu iniciei meu trabalho na vida docente em 2000. Em 2000 iniciei, tenho 20 anos de sala de aula, atuo nas redes privada e pública também, tanto no ensino básico como também no ensino superior. E lembrar que o senhor ensina literatura, língua portuguesa e técnica de redação, não é isso? Exatamente. Entre outros pontos, não é? Outra coisa importante, o nosso tema de hoje é Raimundo Carreiro e a literatura fantástica. Só para a gente situar um pouco aqui os nossos estudantes, Raimundo Carreiro é pernambucano. Isso. E aí o senhor vai falar um pouco sobre o que é a literatura fantástica, não é isso? Exatamente. Então, eu acho que é muito bom você começar dessa forma, porque a literatura fantástica, e o jovem que está assistindo em casa, ele já teve contato com a literatura fantástica. Certamente todos eles já tiveram, porque a literatura fantástica é justamente aquela literatura que engloba o extraordinário. Ela vai englobar o sobrenatural. Então, existem uma série de obras que, inclusive, viraram filme, que aborda o extraordinário, aborda o sobrenatural, sai do mundo concreto para esse mundo sobrenatural. E muitas dessas obras, trilogias conhecidas, o jovem já teve acesso. Pois Carreiro, lá na década de 70, já vislumbrava, já abordava o sobrenatural, o extraordinário, a literatura fantástica em sua obra. O que eu achei interessante nas suas palavras, professor, foi justamente o seguinte, tirar aquele estereótipo, né? Aquela visão de que as pessoas pensam que, porque é Nordeste, vai falar de seca, de sertão, retirante. E também entra também, claro, né, na temática dele e justamente trabalha a literatura fantástica, né? Quer dizer, o nosso estado, o Nordeste, quantos nomes nós temos, né? Essa grandeza que é, no caso, a produção de Raimundo Carreiro. Só uma síntese, rapidamente, o que seria essa literatura fantástica em termos práticos, para dizer ao nosso aluno? Em termos práticos, a gente tem que colocar o seguinte, vamos colocar aqui um exemplo. Tem trechos, vocês vão ler trechos daqui a pouquinho, a gente está numa introdução aqui desse nosso bate-papo. Tem trechos, por exemplo, da obra de Carreiro, em que a mulher, a personagem do seu conto, coloca a mão na pedra e a pedra se fende, há uma fenda, abre um rasgão na pedra e sai uma figura que representa talvez o diabo, representa talvez o demônio, e sai um fogo. Então, essa abordagem do sobrenatural, saindo do normal, saindo desse mundo concreto, saindo daquilo que a gente pode ver, dessa concretude do mundo, e passar para uma questão mais imaginativa do sobrenatural.
Outro ponto também interessante da literatura fantástica é porque na literatura fantástica, o sobrenatural que o professor acabou de falar agora, ele se torna algo mero, não é? Algo, como é que eu poderia dizer, algo normal, entre aspas, dentro daquela narrativa, não é isso? Isso. É algo normal. É diferente do filme de terror. Exatamente, é algo normal, é algo que vai fazer parte de forma muito natural do enredo, que, traduzindo aqui, né, é a história. Vai se colocar naturalmente ali no enredo, os personagens vão conviver durante toda a história. E o interessante, voltando aqui ao autor, ele é vivo, né? Isso, é um autor vivo e é importante demais a gente destacar isso, porque o Raimundo Carreiro é um autor que tem 73 anos de idade, tá? A gente vai passar por um resumo biográfico dele, inclusive com algumas informações na tela, mas já adiantando, é um sertanejo da cidade de Salgueiro, com 73 anos de idade, está vivo, escrevendo e deixando ainda belas obras para que a gente possa estudar e também para que a gente possa se deleitar com a sua literatura. Inclusive a obra dele que vão cair no vestibular, não é? Exatamente. Muita obra de Carreiro já caiu no vestibular, sobretudo da Universidade de Pernambuco. Muita obra dele já fez parte da lista dos livros essenciais. Então, é um autor muito importante no cenário local e também no cenário nacional. Não, e o importante justamente que nesse nosso bate-papo, essa série, é justamente essa valorização do que é nosso. Exatamente. A nossa terra. E justamente conhecer. Veja que o nosso bate-papo aqui, os nossos encontros anteriores são todos nomes, claro, pernambucanos, né? E hoje nós temos um nome na literatura. Isso. Já falamos na música, no teatro, vamos falar na escultura, etc. E hoje, na literatura, em especial, Carreiro. E eu queria pedir para que a gente mostrasse agora uma imagem, pelo menos uma ou duas imagens de Carreiro. Esse é um papo artístico literário, então vamos mostrar esse escritor, esse cara que usa a palavra para encantar, para levar a reflexão, para nos entreter. Então, assim, eu queria que a gente ficasse de olho na tela, e na tela vocês estão vendo aí, olha, Carreiro em sua casa, está ali a estante, né? Por trás dele, natural, um escritor não só escreve, mas antes disso ele lê muito, não é isso? Ele bebe muito em diversas fontes, para depois fazer jorrar a sua fonte. Então, isso é importante, esse recado para quem está em casa. Você quer escrever, não se concebe um escritor sem antes se conceber e construir um leitor. Um bom leitor, ele tende a virar um bom escritor. Não, e também, Rivaldo, é importante salientar que não é só aqueles estudantes que pensam, almejam entrar na área artística, a área de literatura, e também que na nossa vida, né? Até mesmo vestibular, concurso, o acervo cultural. Veja só que essa foto, ela diz muito. Não só apresentar o autor, e também a questão da leitura, né? Exatamente. O papel, como você acabou de falar, a importância da leitura na formação do cidadão leitor, não é isso? Isso, exato. Mais uma foto aí na tela, mais uma imagem de Carreiro aí na tela. Novamente lendo, né? Novamente lendo, né? Ele está lá no ambiente da sua casa, olha, com os óculos, porque está lendo. Então, esse senhor aí é o mestre Raimundo Carreiro, 73 anos. Ele, professor aposentado, escritor, jornalista, está aí com a sua obra na mão e, enfim, é um grande personagem da literatura pernambucana. Ainda sobre a questão da biografia dele, não é? Poderia aprofundar um pouco a vida e obra dele? Isso, vamos aprofundar um pouquinho. Na tela nós vamos fazer um resumo biográfico, né? Porque para falar da vida pessoal e profissional, sobretudo, de uma personalidade como essa, a gente teria que gastar muitos slides. Em um bate-papo como esse seria impossível falar da vida, da carreira dele toda, né? Mas lembrar sempre que o objetivo é a gente apresentar ao nosso estudante sempre, ter conhecimento para saber, existe um Raimundo Carreiro, existe uma obra. E também, como o senhor falou bem aí, essa questão da literatura fantástica, né? Exato. Então, ali no resumo biográfico, nós temos o nome completo dele, Raimundo Carreiro de Barros Filho, ele filho de um comerciante lá de Salgueiro, lá do sertão, e de uma dona de casa. Ele nasceu em Salgueiro, como eu já tinha adiantado, Pernambuco, em 20 de dezembro de 1947, portanto, 73 anos, está novo ainda, né? Nosso mestre Carreiro está novo ainda vai deixar para a gente muita coisa boa, ainda tem tempo demais
para produzir muita coisa boa para a gente. Ele, jornalista, trabalhou no Diário de Pernambuco e é importante demais. A gente a gente volta para a tela já já, mas só para colocar algumas coisas aqui, vamos só colocar uma coisa. Ele trabalhou durante 25 anos no Diário de Pernambuco. Então veja a produção desse cara. Esse cara sempre ligado à palavra, porque ele não só foi editor-chefe de redação, como no Diário de Pernambuco ele foi crítico literário, professor da Universidade Federal de Pernambuco durante décadas, também integrou a Fundação Joaquim Nabuco e tinha um curso dele, né, de criação textual, de criação ficcional. É interessante o que você está falando aqui, que também quando você se reporta a questão do Diário de Pernambuco e a questão de ser professor e ser escritor, você vai encontrar tanto a palavra denotativa como conotativa, não é isso? Isso. Ele teve acesso, no caso, à leitura e os textos, tanto de origem, como é que eu posso dizer, de denotação, né? E a ficcional, a relação ficcional. E aproveitando que a gente apresentou essa passagem dele, que não foi curta, né? 2 décadas e meia no Diário de Pernambuco. Nós estamos gravando essa aula hoje no dia 4 de novembro e, por coincidência, hoje ele publicou um texto lá na seção dos artigos de opinião. Tem um artigo de opinião hoje no Diário de Pernambuco, dia 4, certamente você que está em casa está assistindo após o dia 4, mas pode procurar na internet o artigo do mestre Raimundo Carreiro, ele falando sobre a participação, a efetiva participação feminina na literatura hoje. E ele mostrando que nunca foi tão intensa e tão eficiente a participação feminina na literatura como está ocorrendo nos dias atuais. Certíssimo. Muito bem, vamos voltar à tela então? Vamos voltar para a tela. A gente já falou que ele é jornalista, trabalhou no Diário de Pernambuco. Alguns reconhecimentos. A gente traz 2, não é, Robson? O prêmio Oswald de Andrade em 1987, tá? Esse foi premiado um romance de Carreiro naquela ocasião, e também um reconhecimento pela União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro, um ano depois, em 1988. Só 2 prêmios ali, porque realmente é uma personalidade renomada. Viva. Se a gente for colocar vivo, ainda vai ganhar outros prêmios. Se a gente for colocar tudo que ele ganhou, realmente vai ocupar o papo literário inteiro. Não, é sempre como aquela questão que nós falamos, né? Que é justamente para apresentar aos nossos estudantes os pontos principais, né? Porque Exato. Se fosse lembrar que essa linha do tempo que fizemos é apenas para centrar, para mostrar, para conhecer. Então, até agora, se fôssemos fazer um resumo aqui rápido sobre ele, já sabemos. Um autor pernambucano, Salgueiro, nasceu em 47, dedica-se, aliás, tanto à literatura, certo, ficcional, quanto à questão jornalística, recebeu vários prêmios, e a literatura fantástica, como Exato. O senhor vai abordar mais preeminente, mais adiante. Exatamente. Então, podemos fechar aqui o slide. Muito bem. Bem, a literatura fantástica, como nós colocamos, e já já você vai ter acesso aí a alguns trechos, e a gente não vai dar spoiler de obra, claro, porque a ideia é apresentar o autor e incentivar a leitura. Muitos que estão aí em casa certamente vão ter acesso posterior, e nós não podemos entregar o final do livro, nós não podemos entregar as principais informações do enredo. Mas é bom salientar que no final você vai deixar um desafio para os estudantes. Né? Tá certo. Deixar um desafio aí, uma obra aí para eles ler, ou um conto, né? Eu acho muito importante também começar com pequenos, para o hábito da leitura, né? Começar sempre com pequenos, né? Isso. A questão para chegar, claro, e outra coisa, conhecer sempre esse autor pernambucano. Então você não vai dar resumo nenhum, né? Não vamos dar um resumo, vamos indicar aqui, como você está dizendo, um conto, tá? E uma novela de Carreiro, certo. Tá? Vamos daqui a pouco também definir, não é? Porque a gente tem que fazer um bate-papo bem didático para o nosso estudante entender bem algumas definições dos gêneros textuais. É bom o estudante encarar a obra sabendo exatamente o que ele está lendo, qual é a tipologia textual, as informações básicas sobre o autor, o momento em que ele escreveu, né? O momento histórico em que ele escreveu. E aí a gente entra de novo na questão da literatura fantástica, que é muito presente na obra de Carreiro, é muito visível na obra de Carreiro, a literatura fantástica. Vamos dar aqui um exemplo da obra A História de Bernarda Soledade, A Tigre do Sertão.
Essa é uma novela de 1975. Olha só, é uma obra de estreia de Carreiro, e nós temos ali o fantástico, nós temos ali o sobrenatural presente a todo momento, como, por exemplo, o pai da protagonista. Atenção, olha só o nome da obra, A História de Bernarda Soledade, a Tigre do Sertão. Já já a gente vai ver por que ela foi chamada assim. O pai dela foi encontrado morto, foi encontrado enforcado. E na casa grande, que era uma fazenda, ouviam-se os gritos do pai, ouviam-se os gemidos do pai. E a mãe, né, a mãe de Bernarda, no caso, a viúva, sempre dizia, olha, os mortos estão voltando. Então, essa questão que transcende o mundo real, essa questão do sobrenatural presente na obra de Carreiro, torna essa obra uma partícipe da literatura fantástica. Ô, professor, e também é bom salientar o seguinte, que os estudantes podem até observar a seguinte questão. Isso tudo que você falou, ele pode estar presente em outras obras, é claro, essa questão que morreu e tal. Mas é importante lembrar sempre que na literatura fantástica, o que o professor Rivaldo está falando, esse fantástico, esse sobrenatural, se assim eu posso chamar, esse supra-real, certo? Ele se torna algo mero. É importante salientar isso, não é? Sempre lembrar essa questão, que é muito bom, você pontuou muito bem. E uma coisa importante, deixar sempre o estudante com vontade do quero mais, que lembrar que o nosso estudante, em especial do 9º ano, ele vai ter o contato no ensino médio com essa literatura, não é isso? Exatamente. O contato com a literatura, a gente chama o letramento literário, né? Ocorre já desde o ensino fundamental, é claro. Mas quando chega no ensino médio, esse contato é muito mais recorrente e, inevitavelmente, vai ter contato com os artistas pernambucanos. Um dos mais importantes, o nosso tema de hoje, né? O nosso Raimundo Carreiro. Agora, outra coisa que eu queria destacar aqui era sobre o movimento armorial. Vamos colocar porque Carreiro, ele foi integrante, ele foi, inclusive, digamos assim, algumas publicações chamam de pupilo, algumas publicações chamam de apadrinhado, algumas publicações chamam de aluno. Não é? Eu acho que todos esses termos aí nós podemos utilizar. Ele foi o aluno do mestre, do outro mestre, Ariano Suassuna. Ariano, que por sinal chamava-se parabucano, né? Isso. Na Paraíba e espírito pernambucano. E é importante lembrar, quando a gente falar de armorial, gostaria só de esclarecer um pouco para os nossos estudantes, que o nome armorial significa arte da terra. No caso de Ariano, quer dizer, uma das propostas que Ariano concorda comigo, que ele queria essa universalização da cultura nordestina. Pode falar, professor, mas... Eu quero aproveitar a fala do professor Robson aqui, porque é muito importante, ele vai colocando aqui uns termos, e eu vou aproveitando a deixa para algumas falas. De fato, o Ariano, ele parabucano, né, nascido na cidade de Itaperoá, interior da Paraíba, radicado em Pernambuco e passou a maior parte do tempo da sua vida aqui no nosso estado, por isso um parabucano, né? Torcia pelo Esporte Clube do Recife, veja, ele nem torcia por um time paraibano, ele torcia por um time pernambucano. Você fala também do movimento armorial, significando arte da terra. Permita-me trazer mais alguma significação. É interessante quando a gente vai, assim, é claro que a literatura, ela tem um aspecto muito da linguagem figurada, do conotativo. Mas se a gente for iniciar lá no denotativo, pegando a significação dicionarizada do armorial, significa um tipo de livro das insígnias, dos brasões da família. Isso tem muito a ver com o movimento armorial, né? A simbologia, as insígnias, a heráldica, os brasões das famílias nordestinas. Uma outra questão muito importante colocada pelo professor Robson, e a gente não está fugindo ao tema porque está muito presente na arte de Carreiro, na obra de Carreiro, é o seguinte, você falou a palavra universalização. Olha que interessante, Carreiro, em suas entrevistas, ele sempre coloca o seguinte, eu não participei de uma literatura regional, ele não participou do regionalismo, o regionalismo que começa no modernismo ali em 30, Jorge Amado, por exemplo, ele faz parte da literatura regional, que é baiano,
Então a literatura regional, diz o mestre Carreiro, já estava feita, já estava pronta. O que é que Ariano Suassuna propôs? Trazer algo novo, a partir dos elementos regionais. Então não era exatamente a abordagem do regional. A partir do regional, tratar de assuntos universais. Por exemplo, a ousadia, o ciúme, o poder, o amor, até a própria questão da violência. E, inclusive, professor Rivaldo, no nosso próximo encontro que nós teremos com o professor Ricardo, que estará aqui, ele vai tratar do armorial e Ariano Suassuna. Olha que coisa boa. Preparando já o campo. Olha que coisa boa. Então, de fato, a gente está preparando o terreno. O caminho. Vocês vão, logicamente, aprofundar muito mais, mas o armorial é uma iniciativa de Ariano Suassuna que faz o seguinte, ele quer criar uma arte erudita a partir de elementos populares. E a partir de elementos populares, sobretudo no Nordeste. Quando a gente diz que ele vai falar sobre poder, sobre ganância, sobre violência, por que isso é um elemento universal? Porque não existe só no Nordeste. Ele parte das histórias, o cenário é nordestino, mas o tema, a temática, é algo que pode acontecer em qualquer parte do planeta. Por isso que é universal. Então, vamos lá. O nosso biografado de hoje, o nosso mestre estudador Raimundo Carreiro, foi da literatura, é da literatura fantástica, sua obra pertence à literatura fantástica, que apresenta esse extraordinário, esse sobrenatural, e ele também fez parte do movimento armorial e caminhou junto com o outro mestre, Ariano Suassuna. E lembrar que esse movimento armorial, ele começa com mais forças, formando em 70, né? Isso, década isso. De 70. Isso, década de 70. E aí a gente tem que partir agora, já que falou a década de 70, vamos voltar para a tela cheia, vamos ver o nosso slide. E nós temos ali já, olha só, falamos sobre a década de 70. E olha o que é que aparece, um conto. Já nós vamos definir o que é um conto. Mas vamos ver, olha, O Bordado, a Pantera Negra, de 1970. Um escrito de Raimundo Carreiro, exatamente de 1970. Ainda de olho na tela, olha aí. Aí nós temos já uma adaptação, não é? Vejam, eu vou voltar, olha o nome do conto. O Bordado, a Pantera Negra, 1970. E agora nós temos Raimundo Carreiro, olha o nome que vem embaixo. Ariano Suassuna, seu mestre. Romance do Bordado e da Pantera Negra. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos agora aqui... Do conto para o romance, né? Pois é, mas vamos ver o seguinte. Um conto, a gente tem que deixar isso bem claro para o nosso estudante, que é um texto narrativo. O texto narrativo é aquele que relata uma sequência de acontecimentos. Ou seja, escrito em prosa, linhas e parágrafos. Diferentemente da poesia, que vai ser verso e estrofe. Então, deixar isso bem claro. Quanto à forma, o conto, linhas e parágrafos. O conto é narrativo, vai relatar uma sequência de acontecimentos, vai contar uma história. E o conto, ele vai, me permitam aqui até um certo pleonasmo, o conto vai contar um fato que ocorreu na vida de alguém. É diferente do romance. O romance vai contar o que se passou na vida inteira de uma pessoa. O conto, ele pega um fato que se destacou na vida de alguém e vai trazer para nós. Pois o mestre, professor Raimundo Carreiro, ele fez esse conto, O Bordado, a Pantera Negra. E aí nós temos algo bem interessante. Raimundo Carreiro, quando fez esse material, quando fez essa obra, ele tinha apenas 23 anos de idade. Percebam que nós falamos aqui que ele nasceu em 1947. E alguns dizem o seguinte, que havia ainda uma certa imaturidade literária nele. Ele ainda não estava totalmente pronto como escritor. E nós somos assim, isso é natural. A gente é uma pedra preciosa. Nós, humanos, somos a pedra preciosa que estamos sendo lapidados a todo momento. Com o escritor não é diferente. Mas um fato aí histórico interessante, que é das cheias do Recife, fato histórico, o Recife é a Veneza brasileira, o Recife é cortada, a capital pernambucana é cortada por vários rios.
Ainda hoje nós temos um pouquinho de problema com relação às águas na época de chuva. Mas na década de 70 foi pior, grandes cheias. Tivemos cheias que destruíram a cidade em alto grau. E a biblioteca de Carreiro foi invadida pelas águas. Os escritos do conto, o bordado, a Pantera Negra, ficaram perdidos durante praticamente 40 anos. Olha só que coisa. De 1970 a meados de 2010, esses contos foram perdidos e foram encontrados, entregues ao mestre Ariano Suassuna, que compôs um folheto, porque isso é um cordel, a partir de um conto. Olha só, a partir de um conto, a partir de um texto em prosa, Ariano Suassuna fez uma adaptação, trouxe para o cordel e fez o folheto, que vai aparecer na tela aí novamente para vocês. Professor, e é importante lembrar o seguinte, você fala dessa retextualização, né? Isso. Essa questão é importante, só para situar aqui o nosso estudante, que isso acontece muito. Existem filmes que são a partir de poemas. Exatamente. Até existe o contrário, poemas que vêm de uma tela, a inspiração de uma tela, uma pintura. Então isso é muito importante, isso que o professor está falando. Parabéns, justamente, essa questão do conto, do romance, ver a estrutura do que é um conto, o que é um romance, o que é o poema. E também é importante que a gente salientar que, não, como o professor está falando, que a prosa, o texto ficcional, existe a prosa literária, a que nós chamamos conotativa, e a não literária, certo? Exatamente. Parabéns. Exatamente. Então, eu destaco a palavra que o professor Robson falou, retextualização. É muito importante a gente colocar esses termos e destacá-los para que o nosso aluno possa ir se apropriando dessa linguagem, a retextualização. Só para dar mais um exemplo, né? Só para a gente enriquecer mais ainda o nosso bate-papo, Carlos Drummond de Andrade teve poema musicalizado, ou seja, o poema virou letra de música, ganhou uma melodia, então uma retextualização. E aquela música que é Faroeste Caboclo, que fez a música para um filme. Exatamente, a música, a letra de canção virou um filme. Então, essa retextualização isso é importante comum. sem fazer, claro, não é só lembrando ao nosso estudante que eles vão se deparar no ensino médio com esses termos. E também, claro, o vestibular, a faculdade, etc. Vocês conhecerem essa questão. Sem dúvida alguma. Agora, eu queria mostrar um trecho, a gente lê um trecho aqui, acompanhar com o nosso estudante, um trecho da obra de Carreiro com Ariano Suassuna, não é? Vejamos. Num certo dia esquisito, Conceição foi ao açude. Ninguém decifra esse caso, mesmo que lute e que estude, pois quando a sina decreta, assina, não há quem mude. Eu vou pedir para trazer a imagem aqui para nós novamente, porque ainda haverá mais duas estrofes. Certo. Mas a gente tem que já dizer ao aluno, ao estudante, o que é que ele está lendo ali. Quem é essa Conceição? De onde é que ela era? Então, isso passava no sertão pernambucano, essa história. Conceição é uma das personagens principais, é uma dona de casa, é uma bordadeira. E atenção, quando eu digo que ela é uma bordadeira, é importante guardar essa informação, porque a partir do seu bordado, algo importante vai acontecer. Muito importante. Ela é casada com um vaqueiro. Vaqueiro brabo, viu? O vaqueiro, o bicho é rochedo. E ele se chama Elesbão. Atenção, eles é como se fosse o pronome eles e bão junto, tudo junto, tá? Elesbão. Conceição, a dona de casa, bordadeira, esposa do bravo vaqueiro Elesbão. Vamos voltar e aí vocês vão entender melhor o que vai acontecer. Podemos voltar de novo para a tela. E eu faço questão de ler novamente. Ó. Num certo dia esquisito, Conceição foi ao açude. Ninguém decifra esse caso, mesmo que lute e que estude, pois quando a sina decreta, a sina não há quem mude. Ali, ela lavou roupa, bateu bem e enxagou. De repente, numa pedra, muito estranha, reparou. Chegou para perto da pedra, na pedra a mão descansou. Vejam agora essa próxima estrofe. Houve um grito, um tiro, um baque, pois a pedra se fendeu. Quer dizer, abriu a pedra no meio, né? Abriu uma fenda, um buraco na pedra. O fogo voou no mundo, a terra toda tremeu. E um ente, Simão Bugre, nu,
da pedra apareceu. Então, pois é, um ente, né? Uma entidade, não é verdade? Então, pois é, então aí tem essa questão do mestre Ariano, colocou um ente até para o verso, né, permanecer com a quantidade de sílabas que ele queria, dando a versificação, a musicalidade necessária, ao invés dele dizer uma entidade, porque ali era uma entidade espiritual, né? A gente está falando de Simon Bugre, uma entidade espiritual, ele sai um fogo, e ele sai junto com aquele fogo, ele sai junto da pedra nu. Agora, sabe o que aconteceu, professor Robson? Deixa eu lhe dizer que aí é algo interessante. Temos aí um momento da literatura fantástica, do sobrenatural acontecendo. Certo. O problema é que o marido de Conceição, o vaqueiro, o bravo vaqueiro Elisbão, aparece nesse momento, pega a esposa na beira do açude, com o ente nu, conversando com o ente nu, porque ela ficou assustada quando apareceu essa entidade, mas depois foi se travando um diálogo entre ela e o Simão Bugre. Resultado, chega o vaqueiro e ele vai enfrentar a entidade. Ele vai enfrentar o Simão Bugre, que era ali uma espécie de um demônio. Era uma espécie de um demônio aparecendo ali. O que é que o demônio faz? Encara Elisbão? Não. Sai correndo pela mata. Vai mata dentro, não quer encarar o vaqueiro Elisbão. E aí ocorre algo que é muito representativo na obra, que foi uma violência mesmo. Porque Elisbão pede explicações à esposa, mas antes de se convencer, depois ele se convenceu, mas antes disso, ele arrasta a esposa pelas pedras, como que quisesse matá-la. Como que quisesse matá-la. O interessante é que durante a obra, professor, o Simon Bugre, ele aparece aí como essa entidade da fantasmagórica, essa entidade vai aparecer aí como representando os nossos desejos. Ele até quando aparece, quando ele sai da pedra que ele aparece, ele pergunta: qual é o seu desejo insaciável? Ele entra ali simbolicamente para representar os desejos proibidos do ser humano. Mas se a gente continuar a falar, nós vamos revelar o que tem no livro, nós vamos dar spoiler, por isso que eu peço a você que a gente caminhe para uma outra obra que agora é uma novela. Podemos ir para a novela de Carreiro? Podemos, com certeza. Podemos. Justamente você fez agora um ótimo letramento, né? Você mostrou justamente o conto, o romance, lembrar sempre a questão da prosa, a conotação, e agora Raimundo Carreiro propriamente, com a literatura fantástica, não é isso? Isso. Vamos e aí lá. Nós vamos ver agora em tela cheia, nós vamos ver no nosso slide, ó, Raimundo Carreiro, literatura fantástica. Olha a obra que aparece para vocês. A história de Bernarda Soledade, a Tigre do Sertão, uma obra de 1975. Vejam que na capa nós temos ali algo salpicado de sangue. Muito importante isso aí também. Bem, a gente pode dizer o que sobre essa obra? E mais propriamente sobre a literatura fantástica. O pai de Bernarda, ele aparece enforcado. E os gritos, os choros, os gemidos do pai são ouvidos vindos lá do quarto. Lembrando também que morre um dos cavalos selvagens, que é o imperador, e principalmente nas noites de chuva, porque a noite de chuva muitas vezes é usada para dar uma ideia de reclusão. Até o próprio turno, noite. Isso, noite. Chuva. E a chuva, as pessoas reclusas dentro de casa, a imagem fantasmagórica do cavalo correndo por cima do telhado e assustando aquela família cujo pai tinha morrido, aparecido enforcado. Essa família estava sendo comandada, estava sendo liderada pela protagonista Bernarda Soledade, a Tigre do Sertão, uma mulher forte, uma mulher valente, mas uma mulher também que não media esforços para defender a família e para angariar mais poder. Para você ter uma ideia, ela com seus jagunços, ela tomava as terras dos vizinhos, as terras dos pequenos proprietários. Então nós temos ali aquela capa, mais uma vez na tela, você pode ver mais uma vez na tela, a capa salpicada de sangue. É uma referência ao tigre aí, as cores aí, não é? Isso, uma referência ao tigre, não é? Ela era essa tigresa, essa mulher forte, ousada, mas a capa salpicada de sangue, porque
é uma obra realmente que mostra a sede pelo poder e a violência, tudo em nome do E poder. essa obra é uma das que foi citada para a questão da UPE, não é? Isso, já caiu em algumas edições do vestibular da UPE. Podemos dar uma olhadinha em um trecho? Podemos, né? Então, a gente pode ver aí um trecho da história. Sim. Vejam, esse trecho aí, ele é um dos mais representativos, porque ele gera uma imagem. É interessante na literatura armorial que a imagem é muito mais importante do que simplesmente ler as palavras. É a imagem que é gerada. E alguns críticos consideram esse texto aí como aquele mais imagético, aquele mais simbólico para gerar uma imagem na nossa cabeça. Olha, após o cantar do galo, sairei da minha casa vestida de noiva. Olha a mãe de Bernarda. Também com meus padrinhos e madrinhas. E o noivo? Ai, o noivo. Ele, possuidor de tantos músculos e sorrisos, vestirá uma calça preta listrada de branco, botas de cano longo e jaquetão preto, cheio de botões de marfim vindos da Índia. Terá um chapéu grande e bonito. Na mão esquerda, trará um estandarte, que é uma bandeira encarnada com um galo todo cravejado de ouro e 2 esporões de marfim. Bem, quando fala do galo cantando, ela saindo toda vestida de noiva com os padrinhos, o noivo musculoso, forte, faz também uma descrição da roupa. É inevitável que nós tenhamos ali uma imagem do que aconteceu aí no dia desse casamento. Pois é, então essa é a obra armorial, é a obra fantástica, é a literatura desse mestre, o nosso eterno Raimundo Carreiro. É interessante você observar que toda essa imagem que ele faz, não é? Essa construção, após o cantar do galo, sairei da minha casa vestida de noiva. Isso. Essa questão da mãe dela e o noivo, essa referência de um noivo, ela cria todo, como você falou, um cenário. Isso. Um cenário, e é inevitável que o leitor, não é um espectador, seja transportado para aquela cena, como se ele estivesse lá, como se ele fosse um dos convidados daquele casamento, né? Ali o galo cantando, nas primeiras horas da manhã, tudo aquilo acontecendo, é como se o leitor estivesse ali presente, vendo pessoalmente tudo acontecer. É a imagem gerada pela narrativa de Carreiro, nosso homenageado de hoje, o nosso mestre Carreiro, que é para quem a gente aproveita para mandar um grande abraço. Infelizmente eu não o conheço pessoalmente. Pois bem, então a gente vai ficando por aqui. Mas esse ficar por aqui, Rivaldo, eu gostaria só que a gente fizesse agora aqui um bate-bola bem rápido, para você ajudar aqui a situar o autor. Vamos ver aí se eu consigo. Vamos completando. Raimundo Carreiro, de Salgueiro, não é isso? De Salgueiro, sertão pernambucano. 47, nasceu em 47. 1947, estudou em escola pública estadual lá em Salgueiro. Depois que veio para o Recife, ele foi estudante do colégio interno na rede salesiana. Foi isso mesmo, colégio salesiano. Outra coisa importante é destacar aqui que ele tanto a atuação com o Diário de Pernambuco, não é isso? Isso. Atuou no Diário de Pernambuco, editor-chefe, crítico literário, professor também da Universidade Federal, atuou em órgãos públicos e um grandíssimo escritor. E outra coisa, 2 pontos importantes, o movimento armorial e principalmente falar agora da literatura fantástica, que foi interessantíssimo você trazer esse assunto, porque justamente para mostrar ao aluno, porque muitas vezes esse tipo de literatura, fazer com que esse aluno ele tenha contato com a literatura fantástica, conhecer com os diversos tipos de narrativa. Então, veja só, eu deixo como desafio, propriamente, eu gostei muito, como você citou aqui, a questão da Bernarda Soledade. Eu deixo como desafio para os alunos estudarem e também essa troca de ideias, conhecer, levar para o seu professor em sala de aula, discutir um pouco. Qual o desafio que você dá para os nossos estudantes? Você falou de Bernarda Soledade, o meu desafio é um desafio até menor, é mais fácil. Qual será? Eu desafio o nosso aluno, nosso estudante, a fazer o seguinte: digita no Google assim, o romance do Bordado e da Pantera Negra. Sim. Para dar uma lida, lá tem algumas estrofes. Pode
Pode ser que a obra não seja encontrada por inteiro na internet, mas grande parte dela está lá. É uma leitura bem fluida, com as rimas. Lembrando que a adaptação do conto de Carreiro, adaptação feita nada mais nada menos pelo imortal Ariano Suassuna. Então vale muito a pena a gente ter contato com a obra criada por esses dois mestres. E eu gostei que você terminou na tela, como está na tela, eu gostaria que todos colocassem na tela, a tela cheia aí, esse agradecimento que você faz, né? Obrigado pela atenção de todos e um forte... Pois é, obrigado pela atenção de todo mundo que está aqui conosco. E embaixo nós temos um forte abraço ao mestre Carreiro, que está nos assistindo e esperamos que ele tenha se sentido lisonjeado com essa nossa fala. E não deu para falar tudo sobre ele, claro, mas a gente destacou alguns pontos. Merecia um outro momento, porque tem muita coisa para dizer sobre esse artista. Não, e você falou o seguinte, merecia e merece, e outra coisa, tem muito, mas é justamente esse gosto de quero mais que você tem que deixar para os estudantes. Então, minha gente, por hoje é só, certo? Lembrar que vocês continuem aqui conosco com o EducaPE e lembrar sempre que a nossa série aqui ela é para valorizar os nomes pernambucanos, aqueles que fizeram no passado e que fazem, no caso, como Raimundo Carreiro. Exatamente. E você, professor? Exatamente. Agradeço mais uma vez participar desse projeto maravilhoso e ao lado de uma pessoa competente como essa, e um amigo melhor ainda. Muito obrigado, professor Robson, e eu estou sempre à disposição com você quando você precisar me chamar. Forte abraço. Valeu, tchau.